Bom dia, professor. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, professor. Bom dia. Pessoal, você deve estar me xingando. Eu prometi que eu ia levar os bombons na sexta-feira. O que ocorreu é que eu peguei febre de quinta para sexta, sábado ainda continuei com febre, e fiquei muito preocupado, pensando que eu estivesse com Covid-19. Fiz exame, não tive resultado ainda, mas eu creio que não seja. E aí, eu até deixei aqui os chocolates, ó, aqui na estante, as caixas de chocolate, os doces e tal. Por quê? Eu estou pensando em deixar na escola. Eu não mandar uma telemoto, deixar na escola. Teria como vocês ir buscar na escola? Que dia? Eu vou deixar segunda-feira. Outra alternativa seria buscar aqui em casa. Só que eu não posso descer porque eu tô com sintoma, né? Eu deixaria lá na recepção. Não sei se vale a pena, se vocês vêm aqui ao centro com frequência, né? Eu acho que deixar na escola é mais adequado, né? Acho que é melhor mesmo, professor. Oi? Escola é mais perto. Então eu vou deixar na escola segunda-feira, tá? Sem falta. Não vou passar de segunda. Então eu peço desculpa porque eu falei que ia levar na sexta, não levei, né? Mas está aqui. Para falar a verdade com vocês, o que aconteceu? Como eu já tinha comprado e não fui levar, chegou sábado, eu comi uma caixa inteira. Aí comprei outra e pus no lugar. Chegou segunda, comi outra caixa inteira. Comprei outra e pus no lugar. Então, eu não quero mais comer caixa de bombom, porque eu não quero engordar. Então, tem que levar o quanto antes. Ai, ai. Pessoa... Bem, gente, mudando de assunto, então, nós chegamos, finalmente, ao último mês do ano, dezembro, e nós estamos praticamente na penúltima semana de aula. Passou vapt-vupt, né? O ano de 2020, pelo menos para mim, passou muito rapidinho. Quando a gente passa da idade que nem eu estou, a gente fica até meio fazer aniversário e terminar o ano tão rápido, nem é tão benefício assim. Mas, aos trancos e barrancos, chegamos até aqui e já tenho as notas finais dos alunos, as notas definitivas, né? Basta vocês acessarem a escola web e lá vocês encontrarão a somatória das notas de vocês. Eu tenho as notas aqui, caso alguém não saiba, né? Somando-se, então, todas as notas das 3 etapas e também os pontos daqueles alunos que participaram do evento Show de Talentos. Essas notas do Show de Talentos foram dissolvidas em outras notas ao longo das etapas, né? Então, as notas estão distribuídas, vários já obtiveram, né, já passaram de ano, e alguns ou vão fazer segunda chamada ou vão para a recuperação. Eu queria ver se vocês sabem se alguns desses alunos aqui continuam na escola, porque são alunos que eu ainda tenho dificuldade em localizar com relação às notas. Heloísa Tercina, ela continua frequentando as aulas? Ou ninguém sabe? Não sabem, né? Eu não sei não, professor. Lohane, Samuel, Thaísa e Vinícius Souza. Sobre esses alunos eu preciso pesquisar. A coordenação, com certeza, tem esses dados, não é? Professor, eu acho que o Vinícius não falou da escola, não. Isso. Porque não tá vendo aula também, não. Entendi.
Entendi. Não é certeza, eu acho. Entendi. Aham. E deixa eu ver quais foram os destaques aqui. Vamos ver os destaques. O grande destaque foi a Maria Eduarda. Parabéns, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda e Ana Júlia foram as alunas com melhor desempenho. Muito bem, meninas. Vocês deram show de participação, né? E dos meninos, vamos ver quem se destacou. O Caio Sattler, que não está presente hoje. Mas todos estão de parabéns, porque obtiveram boas notas, né? Todos que estão aqui presentes, né? Pedro Amorim não participou de todas as aulas, mas tem nota boa, não é, Pedro? Tudo bem com você, Pedro Amorim? Professor, Sim, você fez a correção da VG2? da VG2 fiz. Eu vou fazer hoje da VG3. Professor, eu acho que a minha nota da VG2 está errada. Eu posso conferir, deixa me ver aqui. Isabela. Não, aqui eu tô com a nota total. Você acha que tá menos ou mais do que você tirou? Menos. Você se lembra de quanto você tirou? 2 e alguma coisa. É porque eu conferi as minhas respostas com uma pessoa e a gente marcou as mesmas coisas e a gente tirou notas diferentes. Tá. Deixa me ver aqui, Isabela. Vou conferir a sua prova de novo. Beleza, obrigada, professor. Nada. Deixa eu ver como é que está a Isabela. Sua nota também está ótima, Isabela. Sua nota está muito boa também. Muito bom, gente. Espero que vocês continuem na escola no ano que vem, né? Vão continuar? Eu vou. Eu vou também. Que bom, Maria Eduarda. Você é uma boa aluna. Não, professor, eu tô com dúvida. Não, Guilherme. Se eu continuar, eu vou ficar na escola até fevereiro. Mas a pandemia não continuar, eu vou sair da escola. Se a pandemia continuar? Entendi. Você também é um bom aluno, Guilherme. Arthur Neves, um bom aluno também. A Ilana, ótimos alunos. Temos muito a acrescentar. Então, vamos corrigir a avaliação. Só um minutinho. Com certeza, depois dessa pandemia, nós vamos sair pessoas melhores. Bem, como sempre, a prova constou de 10 questões. Neste caso, cada uma com valor de 10 pontos. Essa primeira questão pede que você assinale a alternativa que analisa adequadamente a situação de ensino representada acima. Quer dizer, acima, mas está abaixo, né? Era para a imagem estar acima. O professor diz o seguinte: aí, negada, nós vai estudar português assim. Veja que o professor de português, ao falar dessa forma, causou certa perplexidade nos estudantes. Porque não se espera que um professor de português utilize uma linguagem tão coloquial. Então,
Vamos ver as opções. A situação interlocutiva, ou seja, a comunicação, por ser informal, justifica a utilização da variante utilizada pelo professor. Não é uma situação informal, é uma situação de sala de aula, na qual a língua deve ser a língua padrão, né? A variação linguística a ser ensinada na escola, como mostra a charge, tem que estar adequada à região do país em que essa escola se localiza. Aqui não há indício de que essa escola está numa região específica, porque o vocabulário utilizado pelo professor não é regional. Ele é, sim, marcado por elementos da oralidade, mas não de uma região específica. A escola... Aliás, as variações da língua portuguesa devem ser igualmente estudadas na escola, pois são imprevisíveis as situações comunicativas em que se vão inserir os alunos. Isso é muito verdade, porque havia, até um tempo atrás, a ideia de que só uma forma de uso da língua portuguesa era correta, que era a língua padrão. O que ocorre é que nós, nos nossos contextos de comunicação, não usamos só a língua padrão. Suponhamos que você saísse da escola perfeitinho no uso do português padrão, culto. Ótimo. Mas você não saberia conversar na rua com as pessoas. Porque você seria como se fosse um ET, não é? Você usando o português super culto, super elaborado, ninguém vai te entender, você também não vai entender as pessoas, né? Porque as pessoas usam gírias, você não vai conseguir entender. Então, hoje se vê que a pessoa que se comunica bem é aquela que domina as diversas expressões da linguagem, tanto a linguagem formal quanto a linguagem coloquial, porque assim ela consegue lidar nos diferentes espaços sociais. Porque nós, embora no contexto de pandemia fiquemos mais em casa, mas, no geral, nós transitamos por inúmeros contextos, desde os vínculos de amizade na rua, aos vínculos de internet, aos contatos com adultos, pessoas idosas. Então, nesses diferentes contextos, você usa diferentes linguagens. Essa, portanto, é a opção correta. Vamos ver a última. A escola, ao contrário do que pensa o professor da charge, deve dar acessibilidade à norma culta da língua, democratizando o acesso à variação de mais prestígio social. Veja, não é essa exatamente a função da escola. A função da escola é, sim, proporcionar aos alunos o domínio da norma culta, mas não só dela. É preciso também ensinar aos alunos a se comunicarem bem, independentemente do contexto de comunicação. Como eu disse, hoje, o ensino de língua focaliza muito o contexto. Vou dar um exemplo. Quando eu estava para ir morar no exterior, mas não fui, eu tinha conhecimento do inglês culto, né? E fui conversar com uma professora nativa dos Estados Unidos, e ela me disse: você tem que aprender o inglês de rua. Com esse inglês você não vai se comunicar, as pessoas vão rir de você, porque lá não fala desse jeito. Então eu pensei: nossa, mas eu estudei tanto inglês. Eu falei: não, você vai ter que aprender de novo. E aí é que eu fui aprender o inglês da rua, que é completamente diferente do inglês que a gente aprende na escola. Então, veja, eu sabia o inglês culto, mas esse não é o inglês que as pessoas usam. Então, com esse inglês, eu não ia conseguir me fazer entender e nem entender as outras pessoas.
Então, não adianta você ter o domínio de uma das variantes da língua e não dominar as outras variantes. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos agora à questão número 2. Quantas variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio? Então, nós temos aqui um quadrinho, né? Aliás, 3 quadrinhos, 3 tirinhas de um quadrinho, cujo título é Borges Falou e Disse. Quem é Borges? Borges é um dos grandes escritores da literatura. Assim como no Brasil nós temos Machado de Assis, na Argentina nós temos Jorge Luis Borges, ou Borges. Então, nós temos aqui alguém conversando com Borges. Por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Aí Borges responde: motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Então vejam que, na concepção dele, a única motivação do escritor é se livrar daquele livro. Porque quem escreve sabe o tormento que é você estar escrevendo um livro que nunca acaba, né? Há pessoas que adoecem, passam mal, sofrem de enxaqueca enquanto estão escrevendo um livro, porque é um tormento, é algo que mexe muito com as emoções, mexe muito também com a cabeça, você fica tenso, com vontade de apagar tudo, de começar tudo de novo, de mexer com o personagem, de mudar o destino de um personagem e tal. Então, a única motivação que ele teve foi parar de escrevê-lo. Mas chama atenção o modo como ele usa, o pronome pessoal. Ele usa escrevê-lo e não escrever ele. A forma gramaticalmente correta é sim escrevê-lo, mas as pessoas, de modo geral, não utilizam essa forma. Ele continua dizendo: eu não aguentava mais escrever e reescrever, e revisar e acrescentar, e suprimir e reescrever, e consertar palavrinhas, e revisar e reescrever. Então, essa é a sina de quem escreve. É o tempo todo ficar corrigindo e mudando. Então, como a norma padrão é rigorosamente obedecida aqui? Letra A. Através do emprego do pronome demonstrativo esse em porque o senhor publicou esse livro. Está correto gramaticalmente, mas não é um indício de alguém muito culto. Até porque qualquer pessoa utiliza o demonstrativo esse para se referir a algo que está longe de quem fala e perto de quem ouve. Onde você comprou esse celular, né? Nós usamos no dia a dia. Então, essa não é uma marcação típica de uma linguagem culta. Do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de lê-lo. Aqui sim, nós temos o uso do pronome oblíquo, lo, que se refere a quê? Ao livro, e é um uso não tão comum no dia a dia. Essa é uma marca do português culto e, portanto, é a resposta certa. Mas vejamos a letra C. Do emprego do vocativo meu filho, que confere à fala distanciamento do interlocutor. Ao contrário, quando você chama alguém de meu filho, você cria o quê? Uma proximidade com essa pessoa, não um distanciamento. Né? Da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. Também não. O conectivo i não é uma marca de linguagem culta. É uma marca, na verdade,
de uma linguagem mais coloquial. Por isso, a letra B é a única resposta possível. Vou tomar uma água aqui, antes de dar continuação. Vejamos agora a questão 3. O texto abaixo, pertencente ao discurso publicitário, tem como objetivo. Vejam, o que é o discurso publicitário? É o discurso das propagandas, sejam elas de impressas, sejam elas de rádio ou TV. Todo racismo é uma forma de violência. No Dia Nacional da Consciência Negra, o Conselho Federal de Psicologia reitera o seu compromisso com o combate à discriminação de raça. Então, é uma propaganda. E vejam aqui que é uma mão, né? É como se fosse uma mão dizendo assim, pare, né? E nessa mão nós temos rostos de pessoas afro-brasileiras. Então, qual é o objetivo desse texto? Informar o leitor sobre a importância do combate ao racismo. Não há nenhuma ideia de informação ao leitor sobre sobre a importância do combate ao racismo. Há sim uma referência ao racismo, de que o racismo é uma forma de violência, mas daí a interpretar que está apresentando, informando sobre a importância do combate, não. O objetivo é influenciar a opinião do leitor com relação ao preconceito racial contra mulheres? Não. Não há um enfoque aqui na mulher. Então, seria expor a posição de uma entidade a respeito de um tema sensível à sociedade brasileira? Sim. O que é esse anúncio aqui? É de que o Conselho Federal de Psicologia está aderindo ao combate ao racismo. Então, é uma forma de quê? De demonstração de solidariedade a uma luta importante dentro da sociedade brasileira. Portanto, a opção correta é a letra C. Temos aqui, nessa questão 4, um poema. É claro, é um poema muito curto. Os poemas vão ficando mais curtos ao longo dos anos, né? Então, vejamos. No terceiro verso, o vocábulo coraçamborim, que é a junção de coração mais samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra, coraçamborim, corresponde a quê? Vamos ver. É um estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originários de outras línguas? Não. Coraçamborim, não. É um neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua possibilita? Sim, é um neologismo. O que é um neologismo? É uma invenção de palavra por meio ou da mistura entre palavras ou da deturpação de uma palavra já existente. Neste caso aqui, houve a junção de 3 palavras, coração, samba e tamborim, para criar uma única palavra. Então, é uma gíria, aliás, é um neologismo. É uma gíria que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social? Não.
porque a palavra foi inventada não por um grupo social, foi inventada pelos autores dessa canção. É um regionalismo? Jamais. Não temos aqui características regionais. É um termo técnico? Menos ainda. O que é termo técnico? É o termo ligado a alguma esfera profissional. Então, você tem termos técnicos da engenharia, termos técnicos da medicina, termos técnicos da profissão de astronauta, enfim. Cada profissão tem seus termos técnicos. Por isso, a única resposta certa é a letra B. Vejamos agora a questão de número 5, que também é do Enem, mas, claro, adaptada para um aluno do 9º ano. O contexto histórico do período barroco Árcade fundamenta o poema Casa dos Contos, de 1975. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela que... Então, vamos ver. É um poema de 1975, mas que retoma poéticas muito antigas. E vamos ver o que diz nele. Casa dos Contos. E em casa, conto te conte. Ou em casa, enquanto me encanto, e em cada arco te abarco, e em cada porta me perco, e em cada lanço te alcanço, e em cada escada me escapo, e em cada pedra te prendo, e em cada grade me escravo, e em cada sótão te sonho, e em cada esconso me afonso, e em cada cláudio te canto, e em cada fosso me esforço e... Veja que criativo esse poema. Ele vai acrescentando, ele vai sempre se basear no ir, né, na ideia de continuidade, e vai terminando sempre com uma palavra cuja continuidade vai para o verso seguinte. Então, ele cria uma noção de continuidade. Então, a restauração desse contexto por uma poética contemporânea revela o quê? Revela a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a observação da realidade social. Nós não temos uma dimensão plástica, ou seja, uma imagem que prevalece. Nós não temos a formação aqui de uma imagem. A reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata em fragmentos fatos e personalidades da Inconfidência Mineira. Também não. A palavra esconso, escondido, demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua opção por uma linguagem erudita. Também não. O eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. Aqui sim, por quê? Porque nós temos que observar que esse poema foi escrito já bem longe do período da Inconfidência Mineira, mas, ainda assim, ele recria aquele momento histórico, que é a Inconfidência Mineira, mas tem uma linguagem de ruptura, ou seja, uma linguagem que escapa a quê? Ao que os inconfidentes sofreram, que foi exatamente a denúncia feita à corte portuguesa, que levaria, inclusive, à morte, à execução de Joaquim José Maria Xavier, o Tiradentes. Né? Então, é a letra... Joaquim José da Silva Xavier? Isso, Joaquim José da Silva Xavier. O que eu falei? Joaquim José Maria Xavier. Ah, tá, desculpa. Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim Maria Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis. É porque Joaquim era um nome extremamente comum. Hoje não. Quase você não vê Joaquim mais, né? Assim como Sebastião,
assim como Geraldo, Raimundo, nunca que você vê mais, né? Mas eram nomes bastante populares. Vejamos essa questão 6. A charge abaixo faz uma crítica à degradação ambiental por meio de recursos conotativos, como a figura de linguagem denominada. Vamos ver que figura de linguagem é usada aqui. Primeiro, é importante entender a imagem. Nós temos aqui uma série... Primeiro, nós temos uma série de pessoas que estão observando uma imagem, né? E alguém está mostrando a essas pessoas essa imagem, que é de uma floresta, digamos assim. E essa pessoa que mostra diz o seguinte: que absurdo, esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. Então, aqui nós temos uma grande ironia. Por quê? Na verdade, é o agronegócio que invadiu as florestas, né? Que foi ceivando a floresta justamente para abrir caminho para a produção de grãos e também para a agropecuária. Mas aqui apresenta-se como sendo a invasão das florestas. Que figura de linguagem é essa, hein? É o eufemismo? Não é eufemismo, porque se fosse eufemismo, teria que ser assim: que absurdo, essas florestas foram... elas foram habitadas pelo agronegócio, ou foram... É uma forma fofinha de dizer as coisas, né? O eufemismo. Essas florestas foram casadas com o agronegócio, elas se tornaram filhas do agronegócio, alguma linguagem que vai atenuar o efeito da agressão ambiental. Foram beneficiadas pelo agronegócio. É uma antítese? Não. Antítese é quando nós temos oposições. Não há elementos opostos aqui. É uma metáfora? Não. A metáfora é quando eu faço uma comparação indireta. Quando eu digo, por exemplo, você é um crânio. Isso é uma metáfora. Eu comparo sem usar comparação. Então, é uma ironia? Claro que é uma ironia. É você dizer o contrário do que você pensa. Com isso, você chama atenção justamente para o efeito oposto, que é a relação do agronegócio. Esse aqui é um texto que eu já havia passado no início do ano, que é um texto muito interessante da Marina Colasanti, mas não vou reproduzir aqui novamente. É uma crônica, né? Então já sei que é crônica por quê? Porque é um texto curto. É um texto que trata de um assunto cotidiano, que é a ideia de como nós somos reféns do tempo, da pressa, da falta de paciência, dessa busca pelo sucesso a qualquer preço, e como nós abdicamos, renunciamos à vida, à contemplação, ao prazer, em busca sempre de algo do mais, do mais, do mais, e que não nos satisfaz. Nós nos tornamos, então, eternos insatisfeitos em busca de satisfação. É uma contradição enorme. Sempre buscamos o quê? Uma vida melhor, melhores condições de vida, um lugar ao sol. E o que nós conquistamos? Somente desprazer, pressa, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, obesidade, fobias, todo tipo de problema. Então, é uma crônica, porque a crônica é esse gênero que lida com questões do dia a dia. E com uma linguagem leve, fácil de entender. Essa é a base da crônica.
E eu resolvi colocar essa questão 8 aqui, porque exatamente no dia em que eu elaborava essa prova, o Maradona morreu. Eu não sou muito ligado a futebol, mas Maradona é um ícone, eu considero um personagem muito importante, controverso, muito importante. Então, eu quis fazer uma questão sobre o Maradona. Então, a charge abaixo, que exibe 2 ícones do futebol mundial, faz o quê? Então, vejamos o que há nessa charge. Maradona conversando com Pelé. Maradona diz, está rindo de quê? O Papa é argentino. Ora, Dieguito, Deus é brasileiro. Então, nessa rivalidade Brasil e Argentina, o que essa charge faz? Alusão à rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol? Sim, é basicamente isso, usando a ideia de Deus para isso. Referência à religiosidade que caracteriza os 2 povos? Não. O que menos interessa para eles aqui é a religião. Menção ao famoso dito popular, o Papa é brasileiro. Não existe esse dito popular, o Papa é brasileiro. O dito popular que existe é Deus é brasileiro. Sátira ao uso da religião para tratar de questões profanas. Não é uma sátira, não. O uso da religião aqui é até de forma leve, né? Descontraída, não é de forma crítica. Portanto, a letra A é a opção correta. No número 9, nós temos também a ironia. O que ocorre nessa charge para indicar ironia? Nós temos uma menina super bem equipada com modernidade, que diz, meu iPhone está tocando. E o outro é um rapaz muito miserável, né, faminto, que diz, meu iFome está tocando. Então, de onde que vem o humor aqui? A ironia entre as palavras iPhone e iFome, né, para indicar a diferença social reproduzida em como as pessoas aqui lidam com os utensílios. E, finalmente, a última questão. Nesse excerto, ao mencionar o emprego do sinal grave no título da novela, o reverente colunista faz o quê? Amor à vida, gostei da crase. E a nova novela da Globo, Amor à Vida, uma novela com crase. Promete ser polêmica, tem até crase, hahaha. O que esse colunista faz? Ele ridiculariza o emprego equivocado do sinal indicativo de crase no título da novela, Amor à Vida. Ele deixa subentendido que a presença de crase no título da trama é surpreendente, refere-se ao fato de que o título da trama desconsidera as regras do novo acordo ortográfico ou defende que o emprego do sinal indicativo de crase seja uma opção estilística, né? Então, onde está aqui? Amor à vida, né? Neste caso aqui, o que ocorre é exatamente o fato, a surpresa pela presença da crase nesse título, né? Amor à vida, no título dessa novela. Bem, pessoal, a aula está se esgotando. Daqui 10 minutos, nós retornamos para a última aula, certo? Então, eu vou encerrar por aqui. Aguardo vocês daqui 10 minutos.